as empresas ultimamente têm buscado aí nosso suporte para a implementação dessa solução. Eu tenho atuado forte junto aí com as empresas para a gente conseguir implementar isso, né? E aí eu acho que o Ranieri vai falar um pouco mais aí na sequência dos motivadores, né? E agora, basicamente, né, eu queria fazer aí um alinhamento conceitual, né, dos fundamentos gerais, das nossas percepções, o que se espera da gestão de risco, né? E basicamente como se aplica de forma a gerar uma visão mais macro, tá? Para o Ranieri depois poder entrar aí com a visão da implementação prática. Você pode passar, por favor, Fernando? Gustavo, antes de Pessoal, você começar a falar, desculpa te interromper, eu esqueci de dar um nada. recadinho, pessoal. A gente fixou no chat aí um link do Slido, tá? Uma ferramenta que a gente usa para fazer perguntas, então se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta ao longo da apresentação, podem ir fazendo no link que a gente disponibilizou, que ao final a gente reservou alguns minutinhos para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Desculpa, Gustavo, pode seguir. Nada que isso, Fernando. Pessoal, já peço desculpa adiantado, tá? Estou com um pouco de instabilidade aqui da internet. Então, caso fique aí um pouco mais instável, eu vou ter que desligar minha câmera, tá? Problemas aí do novo normal, né, gente? Então, pessoal, basicamente iniciando, né? O porquê, né? Por que gerenciar riscos? Então, o entendimento geral, né, hoje é que todas as empresas, todas as organizações, elas enfrentam diversos potenciais eventos de risco, tanto internos quanto externos, né, que podem impactar o resultado esperado da companhia, né, até mesmo quando nós conseguimos alcançar nossos resultados de performance estabelecidos, tá? Então, mesmo que a gente tenha um bom plano estratégico, um bom desdobramento de metas, ainda existem fatores externos e internos que podem negativar nossos resultados, né? E aí eu vou falar também que podem ter efeitos positivos, mas principalmente, né, efeitos negativos em que a gente precisa mitigar e controlar, né, para conseguir evitar essas ocorrências desses eventos e alcançar nossos resultados almejados, tá? Então, basicamente, a gestão de risco tem como objetivo mitigar, né, e reduzir ao máximo esses potenciais de risco negativos que podem impactar nos nossos resultados, de forma a conseguir alcançar o máximo estabelecido de abertura que está sendo aceito pela organização, né? E aí, basicamente, o que a gente fala de gestão de risco, né? Ele segue a mesma lógica de solução de problema quando a gente está falando lá de performance. Eu até trouxe aí a imagem do PDCA, né? Mas, basicamente, o mindset e a lógica de tratativa é a mesma. Ao invés de estar vendo performance, eu vou estar direcionando indicadores, controles, ações, né, para mitigação de risco. E a maioria das pessoas, né, elas têm a visão de gestão de risco como se fosse algo para evitar os impactos indesejados desses eventos, potenciais eventos, né? Só que a gestão de riscos também serve para direcionar esforços onde a gente possa capturar, né, oportunidades externas que também podem ocorrer no decorrer aí do exercício, tá? Então, ao mesmo tempo que eu trabalho para mitigação, eu também trabalho para potencialização de captura de oportunidades. Então, basicamente, é o como, né, e o porquê a gente faz a implementação de gestão de risco nas companhias. Você pode passar para o segundo, Fernando, por favor? Então, para um alinhamento conceitual, né, que eu tinha comentado, o que é o risco para a organização, tá? Isso das diversas atuações que a gente pode ter junto às empresas, hoje não se tem um entendimento muito claro do que é o risco, né? E isso não fica linear quando a gente cria um mapeamento e define uma matriz, né? Então, aí baseado nas principais metodologias, né, de gestão de risco, a ISO 31000, o GOSO, né? O que se entende como risco para a organização? Eu tenho, a princípio, minhas vulnerabilidades, né, que são ameaças e os perigos, são fatores do contexto externo e interno à organização, tá? Que são basicamente as causas, né, que a gente chama de fator de risco. É a causa do potencial evento, né, que aí sim eu estou falando do risco, que é a possibilidade da ocorrência desse evento, né, que futuramente gera uma consequência.
positiva ou negativa. Aqui a gente está colocando fato ou perda, mas principalmente dando foco na mitigação, né? Basicamente são impactos negativos financeiros e reputacionais, tá? Principalmente esses dois fatores onde a gente estabelece a gestão para mitigação. Então, o nível de risco, né, é estabelecido considerando a vulnerabilidade, ou seja, a probabilidade da ocorrência dessas causas, né, e a severidade dessa consequência. E, basicamente, o que a gente tem como foco, né, é conseguir mensurar isso o máximo possível de forma quantitativa e que a gente consiga futuramente endereçar, né, de forma prioritária os de maior impacto e probabilidade. Então, basicamente, o que a gente percebe aí nas organizações, quando a gente pega algumas matrizes, né, de risco mapeados, a gente vê a definição do risco muito em fatores de risco, que são as causas, né? E aí, metodologicamente, quando a gente faz essas identificações, a gente faz até mesmo através de uns 5 porquês, ferramentas tradicionais para achar a causa fundamental, que é o fator de risco, né? E avaliação de consequências de impactos que a gente tenta mensurar de forma quantitativa. E aí a gente percebe essa identificação mal colocada, né? Às vezes na consequência, às vezes no fator de risco, às vezes até mesmo em um fato já consolidado, tá? Então, basicamente, a gente traz essa visão do entendimento do que é o risco para iniciar um mapeamento de forma efetiva e focada nas organizações. Beleza? Pode passar, por favor, Fernando, para o próximo. E o que se espera, né, com a implementação aí de uma visão integrada de riscos? Basicamente, né, resposta à crise, e aí voltando àquela visão, né, porque a demanda de gestão de riscos vem crescendo exponencialmente, principalmente pelos impactos pós-pandemia, né? A gente tem uma visão aí que a resposta à crise já é algo, né, que a gente atua de forma reativa. E implementando uma gestão de riscos robusta, né, a gente consegue minimizar impactos externos, né, e ter uma resposta de mitigação muito mais eficaz do que uma tratativa reativa no caso de algum fator disruptivo, como foi o Covid. Melhoria de percepção pelas partes interessadas, ou seja, melhoria da percepção dos stakeholders, né? Atualmente, nós temos aí o formulário de referência da CVM, né, que é divulgado pelas companhias, onde as próprias companhias hoje podem divulgar a existência de uma gestão de risco, né, performada por elas, e até mesmo a existência de uma área de gestão de risco na companhia. Isso traz diversas percepções, né, maior segurança para fundos de investimento, fundos de investimento focados com algumas diretrizes específicas, onde as empresas performam esse tipo de gestão na companhia, né? Então, isso tem um impacto positivo na percepção dos stakeholders. E também, principalmente, na parte interna e externa, né? Social e de colaboradores. Aumento na credibilidade dos serviços prestados e produtos oferecidos, né? Eu consigo garantir prazo, resultado esperado, sem os impactos de riscos não mitigados. Eu tenho a alocação estratégica com base na minha abertura de riscos bem estabelecida, desde lá da auto-administração, né, até os meus desdobramentos de risco aceitável em cada indicador de risco, minha tolerância ao risco. Eu tenho focado em projetos, né, mitigação de desvios de potenciais custos e prazos de projetos, e o foco, né, financeiro, que é na contribuição da ocorrência de eventos de perdas financeiras, tá? Então, esse conjunto, esse arcabouço aí de impactos que são os resultados que a gente pode esperar com a implementação de uma visão integrada e uma solução de gestão de riscos robusta dentro das organizações. E aí, para concluir, né, como isso funciona, né? Quais são os papéis e responsabilidades de cada um na organização para a implementação de uma gestão de riscos nas organizações? Tá? Basicamente, também baseado aí nas principais metodologias, né, e referências de gestão de risco, a gente tem basicamente 3 grandes responsáveis, né, que a gente chama as 3 linhas de defesa da gestão de risco.
E isso se confunde muito nas organizações, principalmente sobre responsabilidade de primeira e segunda linha de defesa. O que eu chamo de primeira linha de defesa? É basicamente gestores das áreas. Os gestores das áreas que são donos dos riscos, por serem, respectivamente, os donos dos processos performados pelas suas áreas, né? Então, todos os riscos que são intrínsecos aos processos, que são de responsabilidade da área desse gestor, né? É de responsabilidade dele o mapeamento, a avaliação, né? A definição de KRIs, indicadores de risco, para serem monitorados dentro de limites de especificação estabelecidos e que obedeçam ao apetite a risco estabelecido na estratégia, né? Controlem os seus resultados, proponham ações de mitigação e eliminação dos riscos estabelecidos conforme a avaliação, né? Então, basicamente, o papel do gestor é mapear, identificar, avaliar e direcionar esses riscos intrínsecos aos seus processos. Tá? A segunda linha de defesa, ela é a detentora da metodologia. Qual é basicamente, né? Geralmente performado ou por uma área de gestão ou por uma área específica de gestão de risco, que é o caso lá do Ranieri na EDP, né? É basicamente a área que é dona da metodologia, né? É a área que define qual é o procedimento, a política a ser seguida relacionada à gestão de risco. É a área que capacita a primeira linha de defesa nessa metodologia estabelecida para a organização, orienta na governança, né? Cobra para que seja executado conforme a aderência ao método estabelecido. Então, basicamente, é o detentor da metodologia de gestão de risco na companhia. Tá? Já a terceira linha de defesa, que é a auditoria interna, a responsabilidade básica é de auditar se o processo que foi estabelecido pela segunda linha de defesa está de acordo e garante a mitigação necessária, né? E também faz os testes dos controles internos que estão estabelecidos pela primeira linha de defesa. Então, estabelecendo bem esses papéis e responsabilidades claros nesses agentes para a gestão de risco, né? A gente consegue aí seguir, estabelecer um processo robusto e garantir a mitigação necessária para o alcance do apetite estabelecido na estratégia. Tá? Então, basicamente, essa aí é a visão de responsabilidades e atribuições em cada etapa desse processo, né? É claro que existe um nível de detalhamento muito maior que a gente não consegue entrar aqui nesse tempo, mas eu acredito que aí na aplicabilidade o Ranieri vai conseguir dar maior aprofundamento, tá, gente? Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, me chamo Ranieri Bold, sou hoje gestor executivo de riscos e crise aqui na EDP. E vou trazer um material aqui da aplicação na prática mesmo, da questão de risco, um pouco mais uma visão executiva, né? Eu, antes de estar nessa função, fui consultor da Falcone por cerca de 11 anos e meio. E eu e o Gustavo trabalhamos juntos no projeto de risco, né? Então a gente também tem aí uma boa parceria com relação aos pontos e vamos estar trazendo para vocês alguns pontos sobre essa questão e como nós implementamos a partir da metodologia a visão de gerenciamento de riscos aqui na EDP. Pode seguir, por favor, Fernando? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer como visão é que o gerenciamento de riscos, por si só, não pode ser visto de forma isolada, né? Hoje eu cuido de gerenciamento de riscos, continuidade do negócio e gestão de crise. Por quê? Porque essas coisas elas têm uma sinergia, são áreas que têm complementação, né? Hoje, se eu seguir lá pela matriz de Potter, que eu faço análise SWOT, eu vou ter uma ameaça, né? Dentro da análise. Essa ameaça, a partir do momento que ela se concretiza, ela deixa de ser uma ameaça e passa a ser um risco, né? Então, eu preciso identificar esse risco, saber qual é o âmbito que ele me interfere. Ele me dá um impacto financeiro, me dá um impacto reputacional, né? De que forma e em qual esfera ele afeta a empresa e o quão vulnerável eu estou a ele e provável de que isso aconteça, né? Aí avalia-se a probabilidade mais com relação à frequência de eventos que já aconteceram, seja na empresa, seja em outra no mercado, seja no setor correlato,
né? E em nível de frequência, e quanto que eu estou exposto a isso, que aí está vinculado a um nível de controle. O quanto eu controlo ou deixo de controlar aquele risco ou um indicador de risco vinculado a um processo, né? Então, a partir do momento que esse risco acontece, ou seja, ele deixa de ser um risco e passa a ser um fato, e aí eu posso ter tanto uma oportunidade ou quanto posso ter uma perda, né? E aí a perda, como o Gustavo bem falou, nem sempre vai ser financeira, por mais que se eu tenho uma questão de uma empresa de capital aberto, um problema de reputação vai gerar uma perda financeira em função de ações em bolsa, né? Eu sempre vou ter uma consequência que vai me gerar um gasto, tá? Com relação ao risco materializado. E a partir daí, eu tenho que estancar, ou seja, eu preciso eliminar os efeitos que esse risco está causando na empresa. Por quê? Se eu não faço isso, ele pode comprometer o que a gente chama de continuidade do negócio. Ou seja, aquele processo deixa de entregar o que ele é construído para entregar, né? Então, quando eu falo DDP, eu estou falando de uma empresa do setor de energia, né? Ela atua em toda a cadeia de valor da energia. Gera, distribui, comercializa, né? Faz a parte de transmissão. Significa que, se eu tiver qualquer problema num processo transversal da área administrativa, eu deixo de fornecer energia para o meu consumidor final, né? De fazer ter luz na casa dele? Não. Em compensação, aquela área pode gerar outros impactos, né? Então, a depender de um faturamento mal realizado ou uma indisponibilidade do sistema de faturamento, por exemplo, eu posso sim gerar um risco de continuidade do negócio, porque eu não faturo, se eu não faturo, eu não entrego a conta, se eu não entrego a conta, eu não recebo, eu impacto em fluxo de caixa, né? Então, essas consequências acontecem e por isso que é necessário ter um plano de continuidade, ou seja, se eu tenho algo muito crítico, né, como uma pandemia, por exemplo, ou sei lá, o meu prestador de serviço resolve mudar de ramo e entrega o contrato, eu não consigo transformar o contrato do dia para a noite. Isso pode impactar na minha continuidade, né? Então é importante ter um plano que é acionado somente quando tem um impacto muito grande, ou seja, quando tem uma disrupção dentro daquela entrega e daquele processo. E aí, quando isso acontece, eu naturalmente tenho uma crise, né? Eu vou ter aí um problema grande para conseguir resolver. Então, essas coisas estão sempre muito bem atreladas, né? Se a gente trouxer um exemplo de manutenção, a continuidade de negócio é quase como uma manutenção preditiva, né? Eu estou preparado para se algo aconteça. A gestão de risco é preventiva e a crise não tem jeito, ela é reativa. Pode seguir, por favor, Fernando. Então, dentro disso e reforçando um pouco a metodologia, o que a gente precisou fazer primeiro? Primeiro, reconhecer as pessoas e fazer com que as pessoas se reconheçam. Qual é o papel dela quando eu falo de risco? Né? O que significa a primeira, segunda e terceira linha de defesa? Quem está onde? Né? Então, é importante ter essas definições com relação aos papéis e ao que cada agente desse tem que fazer, né? Para que a gente tenha uma estabilização adequada da sistemática e do processo de gestão de risco, que é o ponto 2. Eu não posso entender o seguinte, eu tenho um processo, eu tenho um risco de segurança do trabalho nesse processo, manda para a área de riscos, que a área de riscos vai avaliar. Não, a área de risco está ali para controlar, ela está ali para garantir que os riscos apontados são tratados, são mitigados, eliminados ou os riscos residuais são acompanhados, né? Ela não faz a avaliação específica do risco. Isso é responsabilidade da primeira linha. Isso é responsabilidade de quem atua e é dono daquele processo, né? A partir daí, para englobar esses pontos, a gente estabelece a taxonomia, ou seja, quais são as categorias que vão agrupar os meus potenciais riscos ou os meus fatores de riscos em coisas comuns para que a gente consiga avaliar o espectro daquilo que está sendo analisado. Estou falando de um risco que é de um grupo financeiro, estou falando de um risco que é de um grupo operacional, que ele é estratégico ou que ele é regulatório, por exemplo. Então, a gente precisa ir fazendo esses agrupamentos e a primeira linha a gente vai direcionando não só na visão do dono do risco, mas também na visão do dono de categoria, né? Então, quem dá a diretriz para uma questão judicial é alguém dentro do jurídico, por mais que esse risco vá acontecer em uma determinada unidade de negócio. Então, a hora que a gente entra dentro do processo
de gerenciamento, a gente vem aplicando a partir daí, né? Eu tenho o contexto desse risco, identifico qual é o risco, faço a análise para tratativa, eliminação, mitigação, ou uso da oportunidade desse risco e faz o tratamento e o monitoramento dele, ou seja, como que a gente direciona ações e controla indicadores de risco. E aqui é um ponto importante, porque muitas empresas acabam confundindo indicador operacional de eficiência, de resultado, com indicador de risco. E na grande maioria das vezes eles são coisas distintas e diferentes, né? E a partir daí a gente coloca para dentro dos subcomitês e comitê de risco, que é a frequência de direcionamento sobre os planos que estão sendo adotados, que estão sendo direcionados para poder minimizar esses impactos dentro da companhia, tá? Segue lá, Fernando. Hoje a gente já vem um pouco dentro dessa execução aqui na EDP. Então, o que é importante a gente perceber e identificar de forma local para conseguir direcionar de que forma que eu vou implementar e permear isso dentro da empresa. Como eu comentei, nós temos toda a cadeia de valor. A forma com que eu entro na distribuição e avalio os riscos da distribuição, a sistemática tem que ser a mesma da geração, tem que ser a mesma da Smart, que é a nossa parte de produção solar, né? Porém, os riscos ali vão ser diferentes, os tamanhos deles vão ser diferentes. Então, como que eu identifico as atividades-chave, né? Ou as entregas-chave, os processos-chave de cada uma dessas unidades, sejam elas operacionais direta ou transversais, quando eu olho para um corporativo? Quais são os recursos que eu preciso? Eu vou precisar de um mapeamento de processo, eu vou precisar de uma matriz de materialidade, vou precisar de alguém que tenha normas, né? Toda a parte de risco ela precisa ser normativa. Então, eu tenho a norma de risco, tenho o procedimento de risco, tenho a sistemática de risco, a taxonomia e a régua, que vai me dar a linha daquilo que eu tenho que implementar. Então, o que é o impacto financeiro alto? Né, o que é uma vulnerabilidade remota? Isso tem que estar estabelecido, regido por norma, porque aí está todo mundo dentro da mesma página. E, além disso, trazer a visão de valor agregado e não visão de mais trabalho, porque quem já está no processo já consegue identificar o risco, ele só precisa colocar isso dentro da sistemática e levantar a mão, eu tenho um potencial problema aqui, e a área de risco vai direcionar com relação a cumprimento adequado, ou como a gente pode fazer e auxiliar. Dentro disso, a gente começa a gerar essas informações, né? Então, tem um modelo de atuação que já está definido através de metodologia, define-se esses parâmetros iniciais do que precisa ser avaliado, né? Faz o gerenciamento e controle dos indicadores de risco e dos planos de ação, né? E vai acompanhando isso dentro de toda essa sistemática. Pode seguir, por favor, Fernando. Então, qual que é a jornada que a gente tem nisso, né? Hoje a gente tem a nossa matriz de risco aqui na EDP, baseada em 2021. Eu estou no momento, inclusive, agora de atualizar os riscos que aqui estão presentes, para que a gente abranja um pouco mais todas as unidades. E o que a matriz representa, né? Ela simplesmente traz para nós o direcionamento de priorização. Ou seja, onde é que estão meus principais problemas? Onde eu tenho que atuar antes, né? Naquele quadrante vermelho e nos quadrantes amarelos como secundários. Por quê? Porque isso é muito crítico. Ou eu tenho uma falta de controle total, né? Ou eu tenho um impacto ou um impacto muito grande com relação ao quanto isso pode me gerar de gasto, ou eu tenho um fator externo muito grande, que eu não tenho gestão sobre isso. Aí o imponderável pode me afetar. No caso de energia, se eu tenho uma queda de chuva e eu começo a comprometer todas as barragens, né, e toda o estoque hídrico, digamos assim, eu tenho um grande risco de impacto que eu não tenho muito onde mexer. Se eu gero energia por hidrelétrica, ou tem água ou eu não gero. Né? Então, tem que... Isso naturalmente vai estar em algum ponto da matriz e vai ser fixo, ele vai aumentar ou diminuir a sua criticidade. Mas isso sempre vai ser um risco do negócio. Né? Então, tem riscos que a gente controla, mitiga e ele fica ali como residual, mas ele pode sim voltar a se agravar. E aí, dentro da nossa jornada aqui, a gente, através da metodologia, fez a priorização, aplicamos e estamos ainda aplicando e capilarizando todo esse modelo dentro da empresa, né? Faz
o monitoramento de como isso está rodando, porque isso ajuda no ajuste de rota. Então, eu preciso rever uma categoria, rever uma determinada régua e fazer algumas correções de tempo frente àquilo que a gente executa e se idealiza inicialmente. Então, essas correções são sempre ajustes finos. Sigo numa visão de melhoria contínua, então eu volto lá para a metodologia, aplico, vou seguindo em todas as áreas para permear a empresa e fazer ajustes finos, e isso também vai gerando a padronização. Então, a normativa já é uma forma de padronização, né? Mas a gente conseguir fazer com que as pessoas tragam isso para dentro do sangue é o problema, que é a figura de baixo, né? O educar para mudar a cultura. Sabemos que a cultura a gente não muda em 5 anos, menos do que isso, e esse é um grande problema. Todo mundo fala de risco, mas nem todo mundo trata risco. E às vezes fala de risco algo que não é risco, né? E nem que eu esteja tão exposto, porque eu tenho que trazer a visão de controle sempre junto disso. Então, é importante a gente ir catequizando as pessoas numa cultura de risco, assim como a gente vem fazendo em outras esferas dentro das empresas, com relação a diversidades, a pluralidades de pessoas. Então, é uma cultura que precisa mudar para que a gente efetivamente não guarde o risco debaixo do tapete com medo de se expor. Pelo contrário, se o risco se materializa, é aí que você está exposto mesmo. Ele tem que ser levantado antes. Mais um, por favor, Fernando, só para a gente finalizar alguns resultados que a gente tem tido aqui na EDP. Então, anualmente a gente fazia uma pesquisa de risco, que ao longo do tempo a gente vai eliminá-la assim que for natural, né, para todo mundo ter esse risco gerado todo período no seu dia a dia. E esse ano a gente fez a pesquisa novamente, vamos fazer ela com uma frequência um pouco maior, e a gente já consegue ter algumas capturas de resultados aqui, né? Então, a gente teve aí quase 3 vezes mais a quantidade de pessoas que foi consultada com relação aos riscos, e aí isso aumenta a abrangência, aumenta várias visões e gaps que a gente pode ter entre as estruturas de estratégico, tático e operacional, visões divergentes, pessoas que são de mesmos processos ou processos correlatos, mas que têm visão de risco ou riscos diferentes. Então, isso já traz uma série de pontos para serem tratados dentro do sistema, uma cobertura maior de negócios. Então, eu saio só de uma estrutura holding e consigo permear todas as unidades de negócio, que é a orientação que a gente tem em COSO. Tenho mais convergência em função de todo mundo falar do mesmo risco e das mesmas informações, né? Eu trago aí uma uniformidade maior e saio de, sei lá, centenas de risco para algumas dezenas, né? E por fim, tive um aumento com relação ao índice de respondentes aí quase na casa de 20 pontos percentuais, ou seja, apesar de alguns atrasos, 1/5 da população pesquisada, que já foi 170% maior, respondeu, e a gente tem essas interações aí, né? Então, a gente tentou trazer aqui um pouco essa tangibilização da implementação da visão de risco, como que isso pode impactar, e se eu puder deixar uma mensagem final da minha apresentação aqui, é o seguinte: risco precisa ser uma cultura, né? E ele não é só uma cultura porque eu preciso controlar potenciais problemas, né? Ele é uma cultura porque eu preciso identificar de forma antecipada quais são os pontos problemáticos que podem impactar o meu negócio. Então, é fundamental olhar para controle e olhar para métricas que nos ajudem a tangibilizar essas incertezas, né? Exatamente por ser uma incerteza que a gente consegue ainda trabalhá-la antes que ela vire um fato, tá bom? No geral é isso. Obrigado a todos pela atenção. Passo a bola de novo para você, Barbassa. Obrigado, Ranieri. Obrigado, Gustavo. Bom, pessoal, depois da aula que a gente teve aí com o Gustavo e com o Ranieri, eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que eu vejo em comuns, né, quando a gente sai um pouco da teoria do que é gestão de risco e vai para a prática, e como é que a gente pode solucionar essas dificuldades que a gente tem, né? Então, aqui eu trouxe para vocês de novo um slide que o Gustavo trouxe lá no início, das linhas de defesa, né? Mas ao invés de trazer as responsabilidades, eu trouxe aqui as principais dificuldades que eu vejo que cada linha de defesa dessa se depara no dia a dia. Começando com a segunda linha de defesa ali do meio, né, que são os especialistas em risco, são responsáveis por aplicar metodologia,
é o que o Ranieri falou algumas vezes, que para mim é a principal dificuldade encontrada, né? Que é a conscientização da importância e o engajamento da primeira linha de defesa em relação à gestão de risco. Então, a gente não está aqui 60 pessoas falando sobre gestão de riscos há 40 minutos porque a gente resolveu que isso é importante, né? Igual o Ranieri comentou, isso é fundamental para a gente garantir a continuidade do negócio, que a gente atinja as metas e os resultados esperados no curto, médio e longo prazo. E no dia a dia, ali, com todas as restrições de tempo e muitas coisas para fazer, acaba que, para a primeira linha, acaba se tornando ali mais uma coisa que eu tenho que fazer, né? Então, é comum essa dificuldade de entender, e aí é um grande desafio da segunda linha de defesa, é como que eu crio essa cultura de gestão de risco, como que eu passo isso de forma com que todo mundo na organização entenda que gerir riscos é importante, e que a gente não está criando essa sistemática e gerenciando riscos porque simplesmente a gente quis fazer isso, né? A segunda etapa é garantir o cumprimento dos processos, prazos e políticas. E só assim, fazendo isso, a gente consegue ser assertivo na gestão de riscos, né? Não adianta nada a gente criar toda uma sistemática, os processos, as práticas, preenche uma planilha de Excel linda, engaveta aquilo, depois de 6 meses, 1 ano, a gente vai desenterrar aquele negócio para ver o que aconteceu com aquilo. Não aconteceu nada, né? A gente precisa estar sempre olhando, atuando, criando ações, vendo se é suficiente, se não. E aí volta também no que o Gustavo comentou no início, de um fluxo de PDCA, né, de o que eu tenho que mitigar, como que eu vou mitigar, e depois eu checar se os resultados foram suficientes, e aí eu retroalimento esse sistema todo. E por último, o entendimento macro do cenário geral dos riscos e reportes, né? Então, quando a gente está falando de gestão de risco, é muito comum, às vezes, a gente descer no nível de risco e ficar ali preso no nível micro e perder um pouco da visualização do macro, né? Então, como é que está o nosso cenário geral de riscos? E como é que eu reporto isso para a minha alta gestão? E com isso, com essas mecânicas todas, acaba virando uma sistemática que eu costumo brincar com o pessoal, que a segunda linha de defesa acaba virando ferrinho de dentista, né? Que fica ali mandando e-mail, olha, me manda um plano de ação atualizado, me manda a planilha de risco atualizado, e vira um papel de cobrança, ao invés de virar um papel de geração de valor, que é o que o Ranieri falou, né? Então, a segunda linha de defesa está ali para agregar conhecimento, para garantir que as coisas estão acontecendo, para a gente ser eficiente, e não para fazer a roda rodar, né? E por último, como é que eu consolido isso tudo e gero análises e gero reportes de forma simples? Acaba perdendo-se muito tempo nesse processo de junta dado, compila planilha, a versão está errada, vou montar uma apresentação, gera um gráfico no Excel, copia e cola para o PowerPoint e assim por diante. Quando a gente fala de primeira linha de defesa, a gente está falando de dia a dia, né? Como é que eu, gestor, vou conciliar as minhas tarefas e da minha equipe com tudo que eu já tenho e ainda fazendo ações de mitigação de risco, avaliando riscos, monitorando controles e assim por diante. Como é que eu organizo e eu delego essas ações e eu garanto que elas vão ser executadas, né? E que, de novo, elas não vão ser engavetadas numa planilha de Excel e vão ficar esquecidas e daí 6 meses a gente desenterra aquele negócio e vê que nada aconteceu, né? Como é que eu tenho uma visão geral dos riscos sobre a minha responsabilidade? Como é que eu priorizo esses riscos de forma eficiente? É o que eu comentei antes. É normal que a gente acaba se prendendo a pequenos, a risco, né? Então, a gente perde um pouco a visão do todo e a dificuldade no estabelecimento e acompanhamento de controle, que é o ponto-chave aí para a gente garantir que as nossas causas estão sendo mitigadas, que as nossas consequências estão sendo controladas, né? Que a gente está impedindo as causas e mitigando as consequências. E quando a gente fala da terceira linha, a gente está falando de transparência e facilidade no acesso de informação. Como é que eu consigo confirmar se isso tudo está sendo feito? Se aquilo que a segunda linha de defesa definiu e a primeira linha de defesa executou está sendo feito como deveria ter sido feito. E aí gasta-se muito tempo e esforço tentando levantar e consolidar essas informações, o que gera aí um trabalho manual para consolidação e análise. E a falta de um sistema de reporte sistematizado, né, que eu consiga facilitar isso no dia a dia. Então, eu queria roubar sua tela um pouquinho, Antônio, eu vou mostrar um pouco do sistema para ver como que o Belt ele consegue resolver isso tudo, né? Como é que a gente sistematiza essa dinâmica do dia a dia, como é que a gente define esses papéis e responsabilidades de forma clara e que a gente consegue liberar tempo das 3 linhas de defesa para, de fato, atuar no que interessa, que é entender se a gente está sendo efetivo, como que a gente pode melhorar os processos, como que a gente pode ser mais eficiente e não como é que a gente vai simplesmente executar aquilo ou como é que eu vou garantir que as pessoas estão executando, né? Estão me vendo aí já, pessoal? Bom,
rapidinho, não vou me estender muito aqui não. Essa primeira tela basicamente é uma tela para o usuário final. Eu gosto de falar que isso aqui é o painel de um carro, né? Aqui eu tenho um resumo de tudo que eu tenho que fazer, eu, usuário final. Então, pensando ali na primeira linha de defesa, de quem tem que operacionalizar o dia a dia, eu vou ver, por exemplo, hoje no dia 15, eu preciso revisar 5 controles e eu preciso avaliar 3 riscos. Eu tenho 12 ações atrasadas, a minha equipe tem 79 ações atribuídas a elas e eu sou responsável por 11 riscos. Então, cada um desses pontos eu consigo ir clicando e já executando no meu dia a dia aquilo que eu tenho que fazer. Então, isso ajuda muito a primeira e segunda linha de defesa a garantir que as coisas não estão paradas, né? Que a gente está caminhando no dia a dia e executando aquilo que a gente se propôs a executar. Seguindo um pouco para a segunda linha, como é que eu vejo, ou até para a primeira linha, né? Eu sou um gestor financeiro, por exemplo. Como é que eu vejo um overview dos riscos? A gente consegue construir diferentes dashboards, por exemplo, dashboard de risco financeiro. Aqui eu vou trazer um overview geral dos meus riscos financeiros, né? Então, quantos riscos eu tenho por processo? Esses riscos são operacionais, eles são estratégicos, eles são táticos? Qual que é a origem desses riscos? Eu quero estratificar um determinado processo de contas a receber. Eu tenho 2 riscos vinculados a eles. Como é que está o detalhamento desse risco aqui, que tem um grau moderado? Ele foi avaliado em tal dia, com determinada informação. Então, a gente consegue construir desde análises mais pontuais de cada área para análises mais macro, de forma com que a gente tenha tudo sistematizado, da criação do risco até o reporte alta gestão, para a gente ter isso tudo num ambiente único, controlado e atualizado. Então, acaba de vez com aquele negócio de Ranieri, você atualizou essa planilha? Manda para mim. Não é essa versão. Tem que gerar um gráfico em cima da hora para reunião. Isso tudo está organizado e isso economiza muito tempo. Posso também ter, por exemplo, uma visão geral, né? Eu quero ver o overview de riscos gerais da Actio. Então, eu tenho 6 riscos vinculados à diretoria administrativa e financeira e 37 vinculados à gestão ambiental. Como é que esses riscos se desdobram, né? Então, eu abro aqui por processo. 19 estão vinculados ao meu processo de gestão de resíduos biológicos e 18 a químicos. Então, em uma tela, o gestor, sem ter que pegar a planilha, atualizar, correr atrás, ele já tem ali tudo sistematizado para ele ver os pontos gerais. Como é que esses riscos vinculados a esse processo se desdobram por responsáveis? Como é que eles estão alocados na nossa matriz de risco? Então, aqui eu estou até comparando a minha matriz de risco inerente com residual para entender se esses riscos de fato estão sendo mitigados, né? Eu quero aprofundar em um risco. Então, aqui eu já consigo abrir o plano de ação de o que eu estou fazendo para mitigar esse risco. Quem são os responsáveis? Está no prazo ou não está no prazo? E o próprio sistema, ele atua enviando notificações, e-mails e tal, notificando os usuários que eles precisam fazer isso. Então, de novo, eu tiro aquele papel da segunda linha de defesa de ficar cobrando e eu alivio o trabalho do gestor no dia a dia dele de ficar cobrando a sua equipe, deixa eu ver se fez, se não fez, me atualiza, me manda o plano de ação de novo e tudo mais. Isso tudo está sistematizado e ao vivo. E o mais importante de tudo é que eu consigo ver, o meu gestor consegue ver, a segunda linha de defesa consegue ver, a terceira linha de defesa consegue ver. Então, a gente cria um sistema de gestão à vista aqui, né? Então, cada pessoa sabe que aquilo que está atrasado, que a minha ação está atrasada, está todo mundo enxergando, então eu não vou deixar aquilo ser atrasado. Então, o sistema se torna um mecanismo de validação e cobrança do andamento. E entrando um pouco mais no operacional, né? Como é que eu acompanho um risco? Então, tem várias informações que eu vinculo ao risco. Eu consigo ver o score atual desse risco, a evolução desse score ao longo do tempo. Então, isso é uma informação que normalmente ela se perde, né? Será que a gente está conseguindo mitigar o risco com um grupo de riscos ao longo do tempo? Será que eles estão se tornando mais críticos para a nossa instituição ou não? Vou analisar o risco, né? Quais são as causas que provocam aquele risco, quais são as consequências. Isso gera para a gente aqui um bow-tie que de forma bem simples eu consigo ver. Caixinha azul são as causas, caixinha vermelha são as consequências e as caixinhas cinza aqui no meio são os meus controles. E entra no que o Ranieri falou, né? Eu vou estabelecer controles específicos para mitigar, impedir as minhas causas de acontecerem ou para mitigar as minhas consequências. E aí eu vou definir, bom, eu tenho 4 controles. Os controles eles podem ser preventivos ou corretivos. Cada controle vai ter a sua efetividade. E eu vou revisar esses controles com determinada periodicidade para garantir que eles estão sendo feitos, para garantir que eles estão dentro dos limites estabelecidos. E aí aqui entra também a auditoria, né? Se eu definir que eu vou revisar os riscos com determinada periodicidade, que eu vou acompanhar os controles com determinada periodicidade, eu estou fazendo isso? Se eu estou fazendo isso, está sendo eficiente, né? Então, a gente consegue ter isso tudo de forma bem simplificada para auxiliar no dia a dia de vocês. Passo para avaliação. Tem todo o histórico das avaliações do risco. Quando eu acesso uma avaliação ou que vou preencher uma avaliação nova,
eu já tenho todo o histórico daquele risco na minha mão. Eu não preciso ficar levantando histórico, buscando informação, onde está, como é que foi a última e tudo mais. Está tudo pronto aqui para mim. Então, eu vejo de novo a evolução do risco ao longo do tempo. Quais são os itens que esse risco impacta? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um risco de aumento do meu prazo médio de recebimento que está impactando 2 processos para mim. Eu vejo o meu bow-tie com as causas, consequências e controles, vejo o detalhamento das causas e consequências e eu entro na avaliação. Nesse caso aqui está configurado para a gente avaliar o risco inerente versus residual, né? Então, ele já traz aqui para mim a última avaliação do risco inerente, traz para mim a avaliação do risco inerente atual, que torna uma avaliação que já foi preenchida, por isso que ele já está tudo preenchido aqui para a gente. E aí eu entro nos meus controles, eficiência, o sistema automaticamente já vai calcular para mim efetividade de controles preventivos e corretivos. Por que eu faço isso? Aqui eu tiro a diferença de interpretação, né? Eu sistematizo aquilo, eu crio uma regra para aquilo. Então, o que é médio para mim é diferente do que é médio para o Ranieri, que é diferente do que é médio para o Gustavo. Então, quando eu crio uma regra e um padrão, eu estou comparando laranja com laranja e não estou comparando a diferença de interpretação de cada gestor. Com isso, eu tinha um risco aqui com o score 16, com base na efetividade dos meus controles, ele reduziu o risco do meu risco residual para 12. Então, eu como gestor, basicamente vou falar, esse 12 ele é suficiente para mim? Então, eu vou gastar o meu esforço cognitivo e minha interpretação em, será que eu preciso mitigar esse risco mais? Será que isso é suficiente para a gente? Vou definir tratamento, vou definir plano de ação, vou anexar aqui, de novo, o que eu analisei para chegar nessa conclusão. Isso vai ficar salvo aqui para mim para um processo de auditoria futuro, para a segunda linha de defesa avaliar se isso está sendo efetivo ou não. Então, eu gero todo esse histórico. Criei um plano de ação, eu consigo acompanhar o plano de ação, não só daquela avaliação, mas de todas as avaliações que eu fiz ao longo daquele risco. Será que minha equipe está executando? Será que não está? O que está acontecendo com aquele risco? Então, aqui eu consigo sistematizar o processo, desde a operação no dia a dia ali da primeira linha de defesa, passando por resultados e análises para garantir que aquilo que a gente definiu como processos, políticas e prazos estão sendo executados. Então, a segunda linha de defesa tem, de forma pronta e imediata, todas as análises e informações para estudo e interpretação. E aí, por último, entra a terceira linha de defesa avaliando se aquilo está sendo efetivo, né? Se a gente está cumprindo as coisas que a gente deveria cumprir, se a segunda linha de defesa, aqueles processos, políticas e práticas estão sendo efetivos ou se precisa revisão. E entra a terceira linha de defesa avaliando tudo isso que já está sistematizado e organizado dentro do sistema. É isso que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, um pouquinho de o que eu vejo aí de principais dificuldades, né? Como é que o uso de uma solução como, por exemplo, o Belt, ele ajuda a solucionar esses diversos problemas. Então, você vê que uma ferramenta está resolvendo, às vezes, o problema cultural, né? De um problema de, putz, eu não tenho tempo para fazer aquilo, eu não consigo gerenciar alguma coisa. Então, a gente cria ali uma cultura de, isso é meu, eu sou responsável por esse risco, eu sei quem está executando as ações e qual que é o prazo para aquilo, e eu consigo, de forma imediata, cobrar aquilo, ou então deixar que o próprio software faça esse papel. Então, a gente consegue, de forma muito mais fácil, operacionalizar a gestão de risco no dia a dia, criar uma cultura de responsabilidade, de que eu sou o dono desse negócio, e separar ali os papéis e responsabilidades entre as 3 linhas de defesa de forma clara. E também, por último, avaliar cenários mais macro, organizar as informações, conseguir reportar de forma eficiente, conseguir enxergar as informações de forma eficiente e não ficar ali preso na rotina do dia a dia e não colocar a cabeça para fora da água e enxergar o todo, né? Esses são alguns dos benefícios de usar soluções de gestão de risco como o Belt. Bom, pessoal, já deu o nosso tempo aqui de fala. Queria agradecer a participação de todos. Vou voltar para você, Antônio. A gente trouxe aí o Slido de novo, com algumas perguntas que vocês fizeram ao longo da apresentação. Vamos usar esses últimos 10 minutinhos aí para tentar tirar essas dúvidas de vocês. Eu vou lendo aqui as perguntas e vou direcionando para mim, para o Gustavo ou para o Ranieri e respondendo, tá bom? Bom, primeira pergunta. Como podemos definir os riscos da empresa? Ranieri, quer responder essa para a gente? O risco ele sempre vai estar vinculado com alguma inconsistência ou com alguma... Não, me fugiu a palavra, gente. Alguma falha de processo, né? Algo que não que quebra o elo na cadeia de execução. Então, eu preciso entender que o meu risco vai estar vinculado a uma interferência, né? Ou a um produto que não vai sair do processo conforme esperado.
Dessa forma, a gente precisa sempre olhar para o processo. Onde eu posso ter desconexão, que era a palavra que eu queria lembrar, né? Onde ele pode entregar um produto que não está adequado e como que eu consigo identificar essa visão. Então, nesse sentido, eu posso identificar esses riscos na empresa a depender do que eu tenho de execução de processo e olhando principalmente como um caminho às perdas, né? O que eu tenho de perda e como que eu olho para isso. Se eu tenho perda é porque eu tenho ineficiência, né? Então, isso é uma forma inicial de olhar. Aí tem só um adendo, né? Nem tudo eu registro como perda, tem risco que gera um gasto, eu registro como OPEX. Mas isso é outra conversa. Vamos primeiro tentar localizar as perdas e saber como que identifica e depois a gente vai vendo as reclassificações. Legal. Bom, segunda pergunta, como cultuar a importância da gestão de risco? Para mim, vou pedir para o Gustavo complementar minha resposta aqui, mas para mim isso é uma pergunta que ela se autorresponde. Para mim é justamente pela importância. Se a gente não está criando, não está conseguindo criar a cultura de gerenciar risco, às vezes é porque a gente não está conseguindo transmitir a percepção de importância. A partir do momento que os gestores de cada área, de cada unidade de negócio, eles entendem a importância daquilo para a gestão deles, automaticamente isso passa a fazer parte da cultura. Se a gente está num cenário ainda de eu preciso, vou falar principalmente segunda linha de defesa, né? Eu estou colocando ali aquele processo, aquela prática, e eu estou tendo que forçar as pessoas para executar aquilo, provavelmente eu estou falhando em mostrar para as pessoas o porquê daquilo, por que aquilo é importante para elas. E não porque eu estou estabelecendo aquele ponto, porque eu simplesmente resolvi que eu queria fazer aquilo, né? Então, para mim, passa muito por esse lado. Perfeito, Fernando. Visão sistêmica é tudo, né? É você saber o impacto do seu no todo. E aí você vê em diversas companhias, organizações, uma simples matriz de risco só para dizer que tem uma matriz de risco, né? No momento que você efetivamente consegue mensurar os impactos e tem a noção do que você tem de exposição, de perda, né? Isso toma uma importância, né? Então, no momento que você traz a visibilidade de impacto, né, no que isso pode realmente trazer como negativo ou positivo, em alguns casos, para a sua organização, né, isso traz também visibilidade para o meio. Tá? Então, é por isso que é importante todo o engajamento, desde lá da auto-administração, na definição da estratégia, definição de apetite a risco, e desdobrando isso para os processos, né, numa mesma lógica de performance, só que nesse caso a gente fala de risco. Eu ia te comentar isso, tá, Gustavo? Assim, se a liderança não comprar, a base não compra, né? Esse é o principal ponto, isso para tudo dentro da empresa, mas é muito importante, tem que ser uma visão institucionalizada, senão fica muito difícil fazer isso de baixo para cima. Legal. Ranieri, é possível compartilhar o formulário da pesquisa interna de risco? É uma pesquisa desenvolvida pela EDP ou ela tem referências de mercado? Ela é uma pesquisa desenvolvida para nós, né? Eu conduzi aqui junto com o time, mas ela não é nada diferente do que uma visão de processo. A gente tenta buscar ali e captar qual é um briefing da área, qual é o processo, entrega indicadores e a partir daí puxar os riscos para tentar abranger algumas coisas. Não posso compartilhar, mas podemos conversar e trocar ideia. Me adiciona lá no LinkedIn, se identifica, a gente conversa, no que eu puder ajudar, a gente vai trocando experiências. Legal. Como a gestão de risco está relacionada aos riscos da ISO 9001? Como podemos identificar as oportunidades? Quer tocar essa, Gustavo? Quer que eu responda? Pode tocar, Rani, mas assim, entendo que isso é muito vinculado à ISO 31000, né? Exato. Ela tem maior impacto com a ISO 31000, né, gente? Mas a base principal é COSO. E aí, tanto tem ponto importante que agora a gente tem uma visão e um desdobramento de COSO focado em ESG, né? Então, isso tem alguns links com relação a essa geração, mas a forma de identificar a oportunidade pode ser através da ótica que você tem. Então, vou pensar uma coisa aqui, exemplo, a gente tem uma térmica de carvão, né? Eu gero energia através de carvão. Poxa, carvão é uma commodity, então eu tenho risco de preço nela. Se eu não precisar operar com a térmica e tiver comprado em carvão com contratos muito altos, o que eu faço?
Né? No momento que eu tenho um aumento de preço para essa commodity, será que faz sentido eu cancelar? Será que eu tenho a oportunidade de repassar isso para alguém que precise me livrar de um problema e ter um ágio financeiro? Então, às vezes, o problema se torna uma oportunidade. Para isso, depende a forma e a ótica pela qual eu olho para esse problema. Legal. Só fazer um complemento na fala de vocês, quando a gente fala de ISO 9001, a gente está falando de padronização, né, de serviço, de produtos e tudo mais. Então, a gente está falando de riscos mais relacionados a produto, né, de eu colocar no mercado, por exemplo, vou falar aí de uma Gerdau, produz aço, de um produto que está fora da norma, né, isso gera um risco ali de não aceitação do produto, de dano de imagem e tudo mais. Então, uma vez mapeados esses riscos, o que a gente faz, né? A gente entra no processo de gerenciamento de um risco como um risco qualquer, né? A gente entra lá no que o Gustavo falou de eu vou identificar o risco, eu vou analisar o risco para entender causas e consequências, eu vou entender como é que eu vou trabalhar aquele risco. Então, se eu estou falando de um ferro que está fora de uma especificação de dureza, por exemplo, quais são as causas que podem provocar aquilo? É um forno que está fora da temperatura? É um cozimento que não teve o prazo ideal? É um minério que está fora da especificação? Eu vou criar controles e eu vou atuar em cima da mitigação desses riscos para eu garantir que eu tenho ali aquele padrão estabelecido, seja de produto, seja de serviço, do que for. Então, o interessante da gestão de risco é que, independente do tipo de risco, né, se a gente está falando aí de um risco assistencial de um paciente ter um tombo dentro de um quarto quando ele está internado, ou de uma siderúrgica, ou de um processo de geração de energia, ou de um risco cambial ou legal, o processo de gestão de risco ele é semelhante, né? Ele passa pelo mesmo, vou retornar ao PDCA ali que o Gustavo comentou, ele passa pelas mesmas etapas, né, que a gente olha dentro da ISO 31000 e tudo mais. Bom, como o Belt ajuda na gestão de riscos no setor público? Legal, boa pergunta. É o que eu acabei de comentar, tá? A gestão de riscos, ela acontece de forma bem semelhante, independente de setor, de segmento, de porte, tudo mais. A diferença são quais riscos a gente está acompanhando e são relevantes para a instituição do setor público, por exemplo. Então, o processo acontece da mesma forma, né? Eu vou identificar ali os principais riscos operacionais, estratégicos, vou entender o impacto disso, aí principalmente impactos reputacionais e tudo mais, e como é que eu vou gerenciar isso? Então, quais riscos eu vou priorizar para mitigar, quais riscos eu vou aceitar? Então, o processo de gestão de risco dentro e fora do Belt, ele acontece exatamente da mesma forma. A gente só está mudando aí quais são os riscos-chave para cada tipo de negócio como setor público. Conseguimos integrar riscos a projetos no Actio? Sim. Dentro da Actio, a gente tem os diferentes módulos, e toda vez que eu tenho, por exemplo, o gestão estratégica, que é o caso de projetos, e o gestão de riscos, eu consigo associar riscos não só a projetos, mas a processos, a indicadores, a parâmetros, a objetivos estratégicos e tudo mais. Então, existe esse link entre os módulos, e isso é nativo, tá? Então, quando eu faço esse link, e eu estou dentro do gestão estratégica, por exemplo, olhando para os meus projetos, eu consigo ali dentro do relacionamento de um projeto entender todos os riscos que impactam aquele projeto, qual é o grau de risco, quando eles foram avaliados, qual é o plano de ação. Então, eu consigo ver tudo isso de forma integrada, não só para projetos, mas para os outros elementos do software também, tá? Pessoal, demos nosso horário aqui, vou puxar mais uma pergunta aqui para a gente ir encerrando. No sistema da Actio que utilizamos na nossa organização, não temos a aba gestão de riscos. Legal. O módulo de gestão de riscos é um módulo à parte, tá? Então, a gente tem um módulo hoje de gestão estratégica, temos remuneração variável, gestão de riscos, matriz orçamentária e o LIFT, que é o módulo de gestão de desempenho, tá? Se vocês tiverem interesse de conhecer o módulo mais a fundo, eu posso apresentar para vocês, a gente marca um horário, peço que me mande um e-mail ou procure o Antônio, o pessoal da organização, e a gente agenda essa demonstração para vocês, mas eles são produtos separados dentro da Actio, tá bom? Por isso que não é um módulo habilitado para todo mundo como default. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Tivemos aqui, foi acompanhando o volume de pessoas online, chegamos aqui a quase 70 pessoas. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado, Gustavo e Ranieri, pela disponibilidade da gente falar aqui hoje. Espero que tenha sido proveitoso aí esse bate-papo rápido, mas para a gente puxar alguns highlights, alguns insights aí em relação à gestão de riscos. Me coloco à disposição de todos, se vocês quiserem marcar um outro horário aí para bate-papo, para a gente apresentar o módulo e tudo mais. Eu estou à disposição. Obrigado de novo. Boa tarde para todos.
Pessoal, muito obrigado. Da mesma forma, me coloco à disposição, tá? Caso tenham outras perguntas, podem me adicionar no LinkedIn. Eu vi que tem uma aí para mim. Pode me buscar lá e a gente conversa, tá? Pois é. É isso, pessoal. Obrigado a todos. Boa tarde para todo mundo. E, precisando, a gente vai formando grupos de trabalho aí, conversando juntos. Até mais. A Vitória colocou, Um pessoal, abraço. meu e-mail aí no chat. As perguntas que não deram para ser respondidas, podem me enviar por e-mail, para o Gustavo, para o Ranieri e tudo mais. Eu estou à disposição aqui para ajudar o que for preciso. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau.